a reflexão de eixo x em relação ao eixo x, eu fiz um triângulo com o lado ABC de medida 4 na 2, 10 na 2 e 10 na 6. E quando a gente reflete, ele vira o lado do triângulo, né? E apenas a medida do x mantém e só a medida do y muda, que muda o sinal, vira negativo. Então vai ficar 4 na menos 2, 10 na menos 2 e 10 na menos 6. E essa é a reflexão em relação ao eixo x. Agora eu vou explicar a reflexão em relação ao eixo y, que é basicamente a mesma coisa em relação ao eixo x. Eu fiz aqui de exemplo um triângulo com os nomes ABC e ele refletiu em relação ao eixo y. Dei aqui A', B' e C'. Aqui eu botei os dados de 1, 1, 4, 1 e 4, 4. E quando ele reflete, o eixo y fica a mesma coisa, só que o eixo x muda, o sinal do x fica negativo. Agora eu vou explicar a translação vertical. Essa aqui é a fórmula, f de x igual a x ao quadrado, que forma essa parábola. E para translatar ela, eu teria que subir algumas casas. Seria ela 1, 2, tanto faz, mas eu teria que subir a casa dela. Ou seja, se eu subir as casinhas aqui, eu não vou ter a raiz do y. Vamos ver um exemplo aqui. X ao quadrado mais 3. Ó, ele subiu 3 casas, eu não tenho mais a raiz de y. Agora, se eu fizer menos 3, ele desceu 3 casas. Agora ele é negativo. Agora eu vou explicar a translação horizontal, que é quando a parábola tem duas raízes, que é o 2 aqui, ao quadrado, e o menos 3, que para zerar o 3, né, o único número que daria para zerar o 3 seria o menos 3. Não daria para botar um 2 ali, que não, um 2, um 1, menos 2, não daria para zerar o 3 ali. Então, tem duas raízes por causa do 3, que tá aqui, e do 2, que cortou aqui, duas raízes. E para zerar, né, seria menos 3. Agora, se fosse menos 2, né, o mais 2, ele foi arrastado para a esquerda. Agora, se fosse menos 2, menos 3, perdão, ele foi arrastado para a direita. Ou seja, ele tem que ser arrastado. O único número que seria para zerar o 3 seria o mais 3. Então, ele foi arrastado para a direita no 3 para que conseguisse zerar a raiz. Agora eu vou explicar a dilatação e a contração dos eixos. E quanto menor o número do seno, mais ele vai se dilatar. E quanto menor o número, ou x, né, ele vai se contrair cada vez mais.